Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse momento de estudo bíblico que nós teremos hoje, um momento um pouco diferente, hoje aqui no escritório, em virtude de algumas adaptações que precisaram ser feitas, porque meu auxiliar também, o Carlos Emster, hoje não está passando muito bem. Então, em virtude disto, hoje vamos fazer uma experiência nova, experiência diferente, para ver se podemos seguir em frente aqui com o estudo bíblico, operando sozinho, e com a graça de Deus vai dar tudo certo, sim. Queremos saudar a cada um de vocês, pedir que estejam muito bem aí onde você está, no seu lar, aí no seu sofá, aí no aconchego do seu lar, para que a gente em conjunto então medite na palavra de Deus, que é algo tão importante para a nossa vida diariamente. O estudo bíblico hoje tem o foco, a escolha de Davi como um homem segundo o coração de Deus, e vamos ver alguns versículos bíblicos que nos relatam este fato e entender isto como que Deus quer que seja o nosso coração também, a nossa vida, a nossa prática diária, né? Pedimos que você avalie o som, né, a imagem, se está tudo ok aí também. Como estou operando a máquina sozinho, então eu preciso ter esse feedback de vocês também, esse retorno, para ver se está indo tudo ok. Som e áudio, a música de fundo também está rolando um pouquinho, daqui a pouco eu já dou pausa nele. Mas para início de conversa, para nós darmos início ao nosso estudo bíblico, vou deixar o som rolando aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta, pode abrir em 1 Samuel capítulo 16, e ali nós vamos ver alguns dos versículos que Deus nos permite estudar ali, tá? O estudo hoje ele está sendo transmitido apenas no YouTube, né? Apenas no YouTube, e pedimos que você, se queira compartilhar o link, sinta-se à vontade de fazer o compartilhamento deste link, portanto, aqui, tá? Deixa eu publicar aqui também, aproveitar para eu publicar na rede social aqui, tá? E você pode fazer o mesmo aí da sua casa, pode republicar esse estudo bíblico na sua rede social, tá? Na sua rede particular de transmissões de comunicação, aí, tá bom? Alguns já estão nos acompanhando aqui. Temos a Edith, vai do chat, boa noite, Edith. Temos a esposa Deise também acompanhando, a Clara Schultz também nos acompanhando, boa noite, Clara. A Edith está dando retorno aqui, que está tudo ok, né, Edith? Então, beleza. O Norbert Jacobi e a Helga estão assistindo também. O Carlos Emster está assistindo de casa hoje também. Abençoado estudo e abençoado recuperação, né, Xará? Os demais vão entrando. A Suzana Or também entrando aqui agora, dando seu boa noite. Boa noite, Suzana. Eu não sei como está chegando o vídeo para vocês aí. Para mim aqui às vezes está travando um pouco, né? A Edith falou antes que tá ok. Eu não sei se referindo ao conjunto completo, áudio e imagem, né? Para mim às vezes trava o vídeo. O áudio continua assim, constante, né? Uma constante. Qualquer dificuldade, avisem aí que a gente vai tentar também fazer alguns ajustes importantes aí, tá bom? Queridos irmãos e irmãs, então vamos nos colocar diante de Deus para a gente falar com Ele em oração nesse momento, pedindo que Ele nos acompanhe e abençoe nesse momento de estudo bíblico. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos porque Tu nos permites estar aqui de uma forma virtual, mas todos unidos na mesma fé, no mesmo amor, para podermos meditar na Tua palavra e também ter um coração segundo a Tua vontade, seguindo e obedecendo os Teus santos ensinamentos. Por isso, bondoso Deus e Pai, abençoe-nos nesse momento, é o que Te pedimos, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você tiver depois um pedido em especial de oração, né, pode também enviar aqui no YouTube, e nós vamos
tomando nota, e a partir do momento do Face, no Facebook aqui também temos a comunicação, né? Deixa eu ver, me parece que não está indo ali no Facebook. Isso, agora foi também no Facebook, podem acompanhar ali. No Facebook só está o link, tá, gente? O link que vocês vão ver ali, ele vai direcionar então para o YouTube, tá bom? Eu também quero compartilhar agora na minha página pessoal aqui o estudo bíblico, e aí dá tempo de você também fazer o seu. Antes eu tinha publicado na página da congregação, agora compartilhar aqui na minha rede social, no meu Facebook. A gente vai aprendendo sempre as coisas, né? Nunca é tarde para aprender. Ótimo. Deixa eu fechar aqui os outros aplicativos. Ok, mais alguns entraram aqui. O Ari dando seu boa noite. Boa noite, pastor. Um ótimo estudo a todos. Também a Franciele Ig, né? Dando seu boa noite aqui também. Então, estes os participantes no momento, tá? Eu inicio então com o estudo bíblico desta noite, desse momento tão especial. Davi, um rei segundo o coração de Deus, né? E a história deste rei Davi, a história do homem que Deus escolheu segundo o coração de Deus. Deus faz questão de mencionar isto, né? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus, de acordo com a liderança que ele exercia. E a escolha de Davi foi para substituir o rei Saul, pois o coração de Saul tinha se desvirtuado do caminho cristão. Saul não estava conduzindo o povo de Deus e nem respeitando a palavra de Deus conforme Deus gostaria e conforme Deus pediu que assim o fizesse. Por isso, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, então, nesse versículo, nós lemos assim: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande esses seus servos que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor, né? Então, Samuel, o profeta daquele momento, que havia sido enviado e preparado por Deus também para escolher o rei sucessor a Saul, e levou então, conforme era o costume da época, a unção com óleo, que determinava, e visivelmente a todos, que determinava a forma com que eram escolhidos diante de todos e abençoados, portanto, né, aquela pessoa diante, né, de toda a congregação, como sendo o escolhido, né, como sendo o ungido de Deus para levar a palavra até as demais pessoas, né? Davi, ele foi o maior rei de Israel e da descendência de Jesus, né, o ancestral humano mais importante do Senhor Jesus. A história, as suas realizações, os seus prodígios, os seus feitos e também os fracassos de Davi
são narrados nesse texto de 1 Samuel, capítulo 16, até o texto de 2 Reis e também 1 Crônicas, né? E vamos acompanhar alguns versículos apenas, nem todos, né? Até por causa do nosso tempo aqui, né? Mas o primeiro trecho da Bíblia que eu quero ler com vocês é o texto, então, portanto, de 1 Samuel. Eu vou ler na linguagem de hoje, né? O capítulo 16, portanto, o versículo 1 até o versículo 13. Eu quero fazer uma leitura rápida aqui com vocês, para apenas termos uma noção desse contexto todo, para nós entendermos e adentrarmos depois nesse texto bíblico. Diz assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Desculpa. Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém até a casa de um homem chamado Jessé, pai de Davi, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Esse também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu outro filho, Simeia. E Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Jessé. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Então vejam aqui, meus queridos irmãos e irmãs, esse texto de forma completa, de forma ampla, que marca o início da escolha de Davi e a maneira com que Deus orientou. Veja só que impressionante como o profeta se comunicava com Deus, né? Ao ponto de saber qual dos filhos era de fato, né? A sensibilidade, né? A voz de Deus, né? A sabedoria que Deus dava ao profeta, para poder dizer com toda segurança: esse filho Deus não escolheu, este outro também não, né? E ainda diz para Jessé, o pai dos filhos, né? Deus avalia não como os homens avaliam.
né? Deus vê o coração, não apenas a aparência, não apenas o exterior, mas Deus avalia de acordo com o coração. Então, por isso, o tema do nosso estudo também, Davi, escolhido como um rei, Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo coração, não pela aparência. Por mais que o texto bíblico também diga que a aparência de Davi, ele era belo, né? Mas Deus não olha pela aparência, e sim pelo coração. Deus, então, nesses versículos podemos entender o seguinte: Deus repreendeu Samuel porque ele lamentou o fracasso de Saul, né, como rei de Israel, como se o plano divino tivesse falhado, porque para o profeta Samuel, todo o reinado de Deus, todo o plano de Deus e o reino de Deus teria acabado com a desobediência e a má governança de Saul, né? Por Saul ter descarrilhado do caminho de Deus, o coração de Saul ter se desviado do propósito divino de governar o seu povo. Mas em seguida o profeta foi enviado, portanto, à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, no caso agora já sabemos que foi Davi, para ser o rei de Israel. E quando todos os filhos de Jessé se apresentaram perante Samuel, Deus indicou, Deus escolheu, Deus apontou e disse: é este. E então orientou que o azeite fosse derramado sobre a cabeça de Davi, o caçula, né, de Jessé, que era incumbido de apacentar as ovelhas, de cuidar as ovelhas do rebanho, de conduzi-las para cá e para lá. Este Davi foi escolhido agora para apacentar o povo de Deus, para arrebanhar todas as famílias do povo de Deus, né? E quando vemos Deus escolhendo desta maneira, olhando para o coração, isso tem muito a nos ensinar ainda hoje, na nossa vida cristã. E depois nós vamos entrar de uma parte mais, um pouco mais profunda no encerramento, na aplicação nesta questão. Da nossa vida também ser de acordo com o coração e a vontade de Deus. Agora, um outro trecho que eu quero ler com vocês é o do capítulo 16 ainda, e dos versículos adiante, para nós entendermos um pouco também, do 14 até o 23, como estava ali no palácio naquele momento, né? Então, ali do versículo 14, né? Se você tem a sua Bíblia ali, eu não estou conseguindo projetar esses textos bíblicos aqui, mas você pode pegar a sua Bíblia, convido você a pegar novamente, 1 Samuel, capítulo 16, agora os versículos 14 em diante, até o versículo 23, né? Vemos o estado de espírito, a inquietação, a turbulência em que Saul se encontrava, né? Olha só, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Percebam só como Deus prepara o caminho, né, para o plano dele ser conduzido, né, adiante, para não ser interrompido quando um de seus profetas, um de seus líderes, um de seus escolhidos falham na missão, né? Versículo seguinte, versículo 19. Aí Saul enviou mensageiros com este recado a Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou presente
levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau mandado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava, e o espírito mau saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Olha só que bacana, né? Como Deus prepara as coisas, como prepara o caminho, prepara o chão para os seus escolhidos começarem a conduzir o seu povo. E até de uma certa forma que Saul nem percebesse de princípio, né? O espírito mau estava inquietando a vida de Saul e ele precisava de paz, e Deus inspira, né, os servos ao redor de Saul, as pessoas que ali com ele estavam, a sugerir: olha, já que é um espírito mau que está atormentando, então isto irá acalmá-lo através do som de belas melodias. E sabemos uma pessoa que toca belas melodias. E essa pessoa era quem? Davi, quem Deus já tinha escolhido, e pediu para o profeta Samuel, ir lá ungí-lo com óleo como o escolhido de Deus. E nesse meio tempo acontece isto com Saul, e vejam como tudo se entrelaça num plano perfeito, né? O próprio Saul manda chamar Davi, mas a princípio como um tocador de lira, para abrandar o espírito mau, as suas inquietações, né? E mal sabia ele que, na verdade, aquele já era o escolhido para conduzir o reinado de Israel, né? Deus castigou, portanto, a desobediência de Saul, né? Permitindo que um espírito mau, né, perturbasse a sua vida. A consciência de que ele havia sido rejeitado por Deus como rei, abandonado pelo profeta Samuel, e outra pessoa iria ocupar o lugar de Saul, isso atormentava demais a vida daquele que foi um grande líder de Deus uma vez, e deixava ele irritado, vingativo, melancólico, depressivo, muitas coisas negativas, né? A vida de Saul passou a ser muito triste a partir daquele momento. E para afugentar, para espalhar, para retirar esta tristeza toda, precisava-se desta música. Então Davi entra nessa história. O que isso também nos ensina? Davi depois até nos fala nos salmos que ele escreve, relacionado ao pecado, e ele provavelmente lembrava dessas realidades de vida de Saul, o quanto o pecado incomodava Saul, entristecia, o quanto Saul sentia também os seus ossos sendo esmagados. E Davi nos fala em vários salmos, principalmente no 51, de que enquanto ele não confessou os seus pecados, a sua vida não ficou leve, não ficou bela, não ficou calma. Os ossos de Davi doíam, como se ele estivesse sendo, né, pisado, oprimido. E só depois que ele confessou, colocou tudo na presença de Deus, ele sentiu paz no coração. Então Davi sentiu isso na pele, mas com certeza ele lembrava desses fatos de Saul, pois ele próprio vivenciou, né, tudo isso na pele, né, na presença de Saul. E tem esses dois lados, portanto, né, que nós queremos aprender hoje e destacar. Este lado negativo do pecado, que é um convite a esse texto bíblico que nos orienta a sempre procurarmos diante de Deus confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, sem medo, né? Sem perigo diante de Deus. O que Deus quer é que a gente justamente confesse. O perigo está em nós não confessarmos, não admitirmos que erramos. E aí podemos cair na mesma situação de Saul,
quando nós não reconhecemos o erro, quando nós não reconhecemos o nosso pecado. E em breve vêm as atormentações. Isso não quer dizer que aconteça exatamente da mesma forma, 100% como aconteceu com Saul. Não quer dizer isto. Mas a verdade é que, de uma ponta da Bíblia até a outra, a Bíblia aponta sempre para a confissão dos pecados, o arrependimento, o quanto os pecados eles nos atrapalham, nos prejudicam a vida, né? Nos entristecem, tiram o nosso sono. Não na mesma intensidade que Saul, mas com certeza tiram o nosso sono, né? Não é verdade? Pense um pouquinho. Então esta é a parte negativa, a parte dolorida, é o dedo na ferida que Deus quer que a gente aprenda nessa noite no estudo bíblico. Mas Deus quer também que a gente aprenda o lado bom. Que o coração ele não está apenas repleto do pecado, o qual nós herdamos já desde o nosso nascimento. Mas em nosso coração está também a palavra de Deus, está o Espírito de Deus, a nova vida, está a nova melodia de Deus. A melodia que faz abrandar o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé, né? E nesta vivência cristã, nós podemos sentir uma vida mais leve, mais agradável, de louvor ao nosso Deus, ao invés de se preocupar conforme Saul ali se preocupava. Então, Davi ter sido escolhido segundo o coração dele, faz dele um grande exemplo para nós querermos imitar os passos de vida dele também, diante da culpa que ele carregava pelos pecados. Isso nós vemos nos textos seguintes, depois do Salmo também. Não vamos estudar hoje, mas você pode ler esses textos. Você pode ver o quanto esses pecados torturavam Davi. E ele nos ensina que, por ele ter o coração, segundo o coração de Deus, e ouvindo a voz de Deus, ele podia também se arrepender, né? Se arrepender e poder confessar os pecados e obter o perdão de Deus, tá? E ainda hoje, para nós isto é ainda mais fácil, né, e agradável, porque nós temos já a certeza de que Cristo veio e morreu na cruz por nós. Saul, Davi não tinham esta certeza da promessa cumprida. Eles ainda viviam sob esta promessa, sempre esperançosos da chegada do Salvador, do Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o nosso Redentor. Assim como Davi pastoreava as ovelhas e cuidava, assim o povo esperava o Messias, o bom pastor Jesus, para arrebanhar todo o povo e salvar. Eles ainda não tinham esta promessa cumprida, mas viviam fundamentados nessa promessa. Eu e você já temos a certeza de que essa promessa foi cumprida. E nós já temos esta redenção em nós. Basta simplesmente crermos de forma real, verdadeira, honesta, sincera, e ter este Cristo como o Senhor da nossa vida. E a fé em Cristo é o toque da lira de Davi para a nossa alma diante do nosso pecado. A fé e o arrependimento fazem com que a gente sempre tenha nova esperança a cada dia de vida. Faz com que a gente possa deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sossegados, sem os atormentos do pecado, sem as perturbações que o pecado e as tentações provocam em nós. E se porventura os pecados estão perturbando você, estão atormentando você, confesse-os. Eu, como pastor, estou aqui também para ser útil nesse sentido, para você poder externar esses pecados, confessar e ter o coração cada vez mais parecido com o coração de Deus. Porque apenas depois do confessar é que podemos ter a certeza absoluta deste perdão. Por isso, meus queridos irmãos, esse foi o estudo de hoje, né, fazendo com que a gente avalie bem a nossa vida cristã, o nosso coração, e a cada dia agradeça mais e mais a Deus por Ele nos dar esta nova vida, uma vida segundo os seus ensinamentos, por Ele colocar em nosso coração a sabedoria conforme Ele nos orienta pelo Espírito Santo,
por Ele nos dar a nova vida, por Ele fazer do nosso coração a sua morada. E então ter assim em nosso ser a grata satisfação de nós sermos os seus filhos e habitarmos em seu reino. Não somos reis, não somos rainhas, não conduzimos um povo grande como Davi conduzia, mas estamos dentro do povo que Deus conduz, o nosso bom pastor. E isto é o suficiente para nós sermos gratos a todo instante e procurarmos viver e melhorar a nossa vida cada vez mais. Ser cristão, dizer que pertence a uma congregação, a uma igreja, a uma denominação, é fácil. Deus quer que a gente pratique esta fé, coloque a fé em prática no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, no descanso, né, no lazer, no passeio, enfim, que a gente viva isso, que a gente externe aquilo que está lá no nosso coração, a fé, a nova vida, o perdão, a vida e a salvação, que externe isso durante o nosso viver. Combinado assim? Então tá bom, que Deus assim nos abençoe. Eu quero ver agora se chegou algum pedido de oração aqui, tá? Vamos ver quem mais entrou aqui no nosso estudo bíblico. Acho que a Franciele Ig, então foi a última que eu saudei antes, né? A Ivone Schneider aqui está também, pedindo oração para Osni e Paulina, que completaram ontem 47 anos de casados. Olha só, Osni e Paulina, hein? Que maravilha! E a Mariane Henke também está nos acompanhando aqui. Boa noite, Mariane. Deixa eu ver aqui mais aqui. Relindes Schneider, boa noite, Relindes. O Daniel Bachmann está aqui também nos acompanhando. Uma abençoada noite. Ele está dizendo aqui, obrigado para você também, Daniel. A Edi Hack está acompanhando. A Ruth Berger, boa noite, pastor. Um bom estudo para todos. Obrigado para você também. Uma abençoada noite, Ruth. A Marli Yanel, abençoado estudo, desejando aqui também, né? Deixa eu ver se o Osman Schultz está acompanhando também, né? O Osman sempre nos acompanha lá do Paraguai. E hoje veio um comunicado também de uma irmã que está sempre nos acompanhando lá da Alemanha. Olha só que bacana, né? As transmissões onde chegam, né? No outro lado do mundo, lá na Alemanha, nos nossos ancestrais também alemães. Tá joia. Bom, aqui então acho que é o único pedido. Deixa eu ver no meu celular aqui. Chegou algum pedido no particular? Eu quero, a princípio não. Isto aí. Então são esses os pedidos aqui inclusos para esse momento. E vamos falar com Deus em oração. Aí onde você estiver, acompanhe a oração. Se você puder, feche os olhos, acompanhe esta oração e faça das minhas palavras as suas palavras também. Eu só quero procurar aqui um fundo musical para colocar aqui então. Muito bem, falemos com o nosso Deus em oração e vamos incluir então a gratidão pelo casal Osni e Paulina completarem seus 47 anos de bênção matrimonial. Opa, aqui também chegou mais um recado. Marli Yanel está dizendo que feliz aniversário para o Eloy, que está de aniversário hoje. Mas aí sim, agora como é que eu vou apertar a mão do Eloy lá, né? Estivemos hoje, eu não soube disto, né? Mas muito bem, Eloy, abração, né? Que Deus te abençoe, que Deus sempre mantenha você como um grande líder aí da congregação também, tá? Vamos falar com Deus em oração.
Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos por mais um momento de estudo bíblico que podemos ter, onde aprendemos de que a nossa vida precisa ser conduzida e gerida conforme o coração que Deus proporciona a nós, a nova vida, o novo ser, este habitar que Ele tem em nós, que seja a fonte motivadora do nosso andar, do nosso agir, do nosso falar. Que esta ação de Deus em nossa vida molde os nossos pensamentos e a nossa vida como um todo. Por isso, querido Deus, te agradecemos pelos belos exemplos bíblicos, por tanta história bela que nós podemos encontrar na Sagrada Escritura, que nos servem de exemplo e motivação, de ensino, ainda hoje. Também queremos interceder em favor de cada um que está acompanhando agora esse momento de estudo bíblico e oração. De uma forma especial, abençoe e continue abençoando ao casal Osni e Paulina, que ontem completaram 47 anos de matrimônio. Continue a abençoar a eles como casal, bem como toda a sua família, filhos, parentes, amigos, familiares, enfim, que todos sempre recebam a tua poderosa mão, tua poderosa bênção sobre todos. Abençoe também ao irmão Eloy, que está completando mais um ano de vida hoje. Abrace-o com todo o teu carinho, com todo o teu amor. Dê muita sabedoria a ele na condução, na liderança da congregação. E mantenha ele sempre um servo fiel a ti, um escolhido por ti para conduzir o rebanho também, junto de sua esposa, seus filhos e irmãos e irmãs na fé. Querido Deus, faça com que a sua vida seja uma vida de luz, possa transmitir a luz de Cristo através da sua liderança e de toda a sua ação. Assim, querido Deus, cada um de nós certamente tem os seus inúmeros pedidos de oração a colocar na tua presença. Tu que és um Deus onisciente, que conheces toda a nossa vida, sabes realmente de tudo aquilo que precisamos. E como tu sabes daquilo que precisamos, sabes também como nos atender. Por isso, ó Santo Deus e Pai, aqui estamos dispostos a sermos conduzidos e governados por ti. Por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, então, meus queridos irmãos e irmãs, agora a nossa próxima atividade é no sábado, o nosso culto. Na semana passada nós até tínhamos divulgado a respeito da escola bíblica na sexta, né? Mas como no sábado será o culto próximo do aniversário não, no Dia das Crianças, né? Então estaremos passando a escolinha bíblica da sexta-feira para o sábado, né? Fazendo uma homenagem especial às crianças também, né? E aos adultos também, porque nós sempre temos um pouco de criança dentro de nós, né? E desta maneira sempre conduzir, né, os trabalhos, né, no reino de Deus para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a atividade da escola bíblica de sexta será no sábado durante o culto. Por isso, 19 horas nos encontramos então para a nossa atividade e o estudo bíblico na quarta-feira que vem. Nós nos encontramos lá e desde já uma abençoada noite a todos. Fiquem com Deus, hoje e para sempre. Amém.